Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. E hoje, já no nosso cenário habitual, né? Dentro de casa, na minha escrivaninha. Estava em viagem, como eu falei que estaria. Retornamos ontem à noite, foi uma viagem maravilhosa, necessária, que eu tinha que resolver algumas coisas lá em Uberaba. E foi tudo bem. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. E na nossa caminhada, estamos em Marcos capítulo 10. E vamos à nossa leitura. Diz assim: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. De novo as multidões se reuniram a ele, e ele tornou a ensiná-las, conforme era seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: Que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. Ele respondeu: Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, adúltera, não. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, pois das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tornando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que Jesus falou isso? Porque, infelizmente, as pessoas acham que quanto mais tem de bens, de posses, de dinheiro, melhores são. E não é assim que funciona com Deus, né? E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Então, quem
poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhes: nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado sua casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já no presente em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles se maravilhavam e seguiam-no atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Ao terceiro dia ele ressurgirá. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele lhes respondeu: que quereis que vos faça? Eles responderam: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Responderam: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Quando os 10 ouviram isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: clamai-o. Chamaram o cego e, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Meus amados, nós vimos aqui algumas repreensões, de Jesus. Vimos
o jovem que queria seguir a Jesus, mas não queria se desprender das coisas materiais. E vimos o agir da fé. 3 coisas que para nós tem que ser prioridade: crer no Deus vivo, acreditar e confiar no que Ele pode fazer por nós, não perdermos o foco de Jesus, porque muitas vezes o corre-corre, aquela coisa de trabalho, de conquistar, as coisas que o mundo muitas vezes nos impõe, nos tiram do foco que é seguir a Jesus. Então tome cuidado para que você não se perca no caminho. Os tempos estão se findando. Acredite você ou não. Jesus está às portas. Os sinais estão aí. Cabe a cada um acreditar, se posicionar, se consertar com Deus e seguir, aguardando a volta do nosso Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para ouvir a Tua palavra, nos enchermos da Tua presença. E pedimos a Deus, em nome de Jesus, que faça o sobrenatural em nossa vida e que cada dia mais possamos nos achegar a Ti. Assim te pedimos e assim te agradecemos. Meu amado e minha amada, não perde tempo, não. Como eu disse, o tempo está chegando ao fim. Esteja posicionado como o Senhor nos manda. Amém? E se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. É muito rápido, simples de ser feito. E não te custa nada. Amém? Conto com a tua ajuda.